O governo do estado está realizando ações para fortalecer a agricultura familiar. Recentemente, assumiu o compromisso. 20% dos alimentos dos presídios e do sistema socioeducativo serão adquiridos da agricultura familiar. E para falar sobre esta e outras ações, eu converso ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia com o secretário da pasta, Suelme Evangelista. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Lusoge, boa tarde a todos os telespectadores do Jornal do Meio-Dia. Secretário, eu já fiz essa pergunta aqui, mas nunca é demais repetir. Será que finalmente os pequenos agricultores terão vez aqui em Mato Grosso? Vez assim, terão assistência, terão apoio, terão o suporte técnico que sempre foi prometido, mas que não passou da promessa. Sim. Eu penso que essa tese da vez da agricultura familiar é uma tese a ser construída com a sociedade como um todo, é uma tese política importante. O governador tem se envolvido cada vez mais com ela, dando ações concretas. Nós só não entramos com um programa mais arrojado porque a secretaria precisa planejar seu futuro. Infelizmente, essa secretaria ela foi pensada visando o dia a dia, o arroz com feijão do almoço e da janta, sem a visão de futuro. Agora a gente começa a enxergar alguns eixos estratégicos. Estamos estudando 30 municípios para poder fazer um programa estruturante que envolva a irrigação, que envolva a comercialização de produtos. Já estamos atacando a comercialização de produtos, assistência técnica e principalmente o fomento. É lógico que saber entrar nesse problema precisa de construir uma inteligência sobre ele. Estamos chamando a Embrapa, a Unemat, o FMT, as boas cabeças para poder ter um arranjo estratégico que possa entrar bem e não fazer o varejismo e as ações paliativas que se faziam no passado, com um conceito mais assistencialista e menos empreendedor. Vamos entrar com a lógica do empreendedorismo, mas enxergando o pequeno produtor não como aquele assentado, coitado, precisa de um sacolão, enfim, de uma Bolsa Família, mas sim como alguém capaz de produzir uma oportunidade econômica boa para o Estado. Quer dizer, estamos numa fase de planejamento, o governador nos dá o sinal claro de que vai investir efetivamente nisso. Em 2016, eu acho que podemos entrar com programas mais estruturantes e mais efetivos nos municípios. Secretário, de forma prática aí, quando os feirantes, os pequenos feirantes, vão se livrar dos atravessadores? E quando é que a população de Mato Grosso vai passar a consumir aquilo que é produzido aqui? Tem uma data para isso? Eu penso que qualquer programa político ou qualquer proposta política pública ela tem que pensar em uma duração um pouco maior. O governo acaba de começar. Eu acho que um projeto para 8 anos, pensando no projeto que estruturou a soja, o algodão e outros commodities, que durou até 20 anos para se estabelecer, um começo importante seria a gente começar a atacar o mercado, esse é um ponto importante, que é a questão das feiras. Já existe hoje um estudo para estruturar os 30 maiores municípios com feiras, padrões, dentro do padrão sanitário, e que tire o atravessador das bancas, coloque realmente o produto direto da roça, que é o que a gente deseja. Infelizmente, hoje, inclusive as feiras de rua são dominadas por atravessadores. Tem até donos de feiras aqui em Cuiabá, que é o caso. A gente precisa abrir espaço para o pequeno, para ele poder vender direto e ter um maior preço no produto final. Infelizmente, o atravessador é um mal necessário, ele existe no grande também, mas a gente vai buscar mecanismos de venda direta, que é o caso da alimentação escolar e do sistema prisional, para fortalecer a agricultura familiar. Não adianta mandar produzir e não abrir o mercado. Esse é um problema crucial, que nós já estamos enfrentando, inclusive. Secretário, teve uma época aqui, há 20, 25 anos atrás, que a Empaer, a empresa de pesquisa agropecuária, funcionou e dava suporte para a pequena agricultura. Hoje, a Empaer praticamente não faz mais isso, não por culpa dos técnicos, mas por falta de estrutura, que quem tem o poder não oferece a ela. A visão do grande acabou esmagando as oportunidades de investir em outros modelos de produção, que na verdade precisava diversificar a produção para a gente sofrer menos risco das balanças comerciais do mercado internacional. Então, investir em agricultura familiar é diversificar a produção e dar maiores oportunidades de não ter problemas econômicos no desenvolvimento do Estado. A Empaer, nos últimos 20 anos, infelizmente, foi abandonada por governos passados. Um programa de saneamento da Empaer vai durar, no mínimo, aí, uns 3 governos, 16 anos, devido ao passivo que ela tem hoje. Tem funcionários velhos que precisam aposentar. Hoje nós temos um passivo de mais ou menos 27 milhões de reais para sanear todos os problemas. Você tem uma ideia,
a frota da Empaer de 2001. É lógico que o governo progressivamente vai buscar o resgate desse patrimônio e já está fazendo isso, né? Hoje nós melhoramos um pouco mais as condições de funcionamento dos escritórios regionais. O presidente Laí tem andado os municípios, buscando parceria com as prefeituras também, chamando as universidades para buscar uma sinergia para resolver o problema da agricultura familiar, que não é uma responsabilidade exclusiva de uma instituição pública, de uma empresa pública. É uma responsabilidade das universidades. Aí você vai olhar as universidades, os cursos não estão focados para o pequeno, estão focados para o grande. Aí você vai ver os cursos técnicos não estão funcionando para o pequeno, está funcionando para o grande. E o grande hoje já está muito bem abastecido com mão de obra técnica. A gente precisa ter agora uma capacidade de renovar a Empaer e pensar não só nesse modelo estatal, podemos pensar outras formas complementares de assistência técnica. Tem o Senac, tem um bom know-how, o Sebrae, tem sindicatos produtores que têm experiência de assistência técnica, não pensar apenas num modelo cubano, pensar em possibilidades de diversificar as formas de atendimento da assistência técnica com pouco dinheiro do Estado, multiplicar a ação, mas não tenho dúvida que a Empaer está no centro do problema da questão da produtividade agrícola. E o governo está fazendo agora um grande levantamento e já está atuando no sentido de melhorar as condições que já existem e buscar outras formas de poder chegar melhor na pequena propriedade. E acho que também para 2016 nós vamos ter uma ação mais incisiva de melhoramento da condição de trabalho da Empaer. Secretário, o senhor acabou de falar aí do privilégio que os grandes sempre tiveram. Por exemplo, a agricultura de grande escala, ela orgulha Mato Grosso, ela bate recordes no algodão, no milho, na soja, no rebanho bovino. Agora, o governo hoje, os grandes produtores, eles estão dentro do atual governo. E eles têm interesse em fortalecer a agricultura familiar. Cabe todo mundo embaixo desse guarda-chuva? Com certeza, eu acho que só a agricultura familiar... Ou a pequena agricultura pode ser rifada de novo? O modelo mental do vice-governador Fávaro é muito diferente do modelo de outros líderes que já tiveram dentro do governo. Hoje ele é uma pessoa que emergiu de um assentamento de reforma agrária lá em Lucas, e é uma pessoa que tem um compromisso, inclusive político, e andou o Estado junto com o Pedro Táxi, defendendo essa bandeira como oportunidade para que o pequeno também possa chegar a ser grande. Então, o modelo mental que se tem hoje do setor do agronegócio, que está dentro do governo, ele tem uma visão muito mais estratégica do pequeno. Esse pequeno pode virar médio e grande muito rapidamente, com pequenas oportunidades. Então, hoje não é visto apenas no ambiente da disputa. Acho que, inclusive, o pequeno só vai se empoderar, como a gente espera, se o grande vier com a expertise de negócio, de empreendedorismo que já se tem, para poder auxiliar as iniciativas dos pequenos. Só desta sinergia na construção dos conselhos e das instituições de grandes em apoio aos pequenos e nesse pacto produtivo, de inclusão produtiva, é que nós vamos construir essa oportunidade. Eu não tenho dúvida que se a gente entrar nessa de colocar a oposição e não construir a sinergia, nós não vamos tirar a agricultura familiar do lugar onde ela está. Então a gente espera que os sindicatos rurais, e estamos debatendo com eles, FAMATO, o Sistema S como um todo, ela é uma força auxiliar importantíssima na construção dessa caminhada. Só o dinheiro público não vai construir essa oportunidade. É a experiência do grande que vai poder fortalecer essa pequena agricultura que lá em Goiás e no Ministério, e hoje no governo nós estamos chamando da nova classe média rural de Mato Grosso. Secretário, agora de forma prática, como é que os grandes podem auxiliar os pequenos, viabilizando a atividade econômica deles? Eu acho que as possibilidades dos sindicatos rurais abrir as oportunidades que se tem de construção de assistência técnica e de política integrada de fomento no âmbito dos municípios já é uma grande oportunidade. Precisa trazer esse pequeno não na condição de assistencialismo como se tinha, mas como um potencial produtivo. E aí a gente precisa trazer, já tive várias conversas, e o vice-governador tem feito isso com a liderança que tem, para que possa incluir também os pequenos nos arranjos produtivos locais como experiências de diversificação de produção e fortalecimento da agricultura familiar e melhoria da condição social das cidades. Na verdade, a desigualdade regional é grande e eu entendo que esses grandes municípios que têm um grupo pequeno de produtores que ganham muito dinheiro, ele tem também um comprometimento social necessário em auxiliar a pequena agricultura. Temos grandes exemplos disso, Alta Floresta, aqui em Campo Verde, em vários locais de que os grandes, aqui em Primavera do Leste, eu
tive com o prefeito, o Sindicato Rural apoia, inclusive, os produtores pequenos que estão ali na região de Poxarel para vender verdura dentro da própria cidade, porque a gente sabe que esses alimentos eles vêm da agricultura familiar. Então, fomentar a agricultura familiar é a possibilidade até do grande ter um alimento mais saudável na sua mesa e a cidade com a melhor condição social. Eu não vejo nenhum tipo de oposição, é possível conviver de forma harmônica e eu acho que, inclusive, o setor produtivo na liderança do Fábio, ele é determinante para construir essa discussão e essa construção. Agora, tudo isso depende aí da formulação de uma política global por parte do governo. E aí é o seguinte, a gente tem que passar o exemplo lá para o pequeno agricultor, sim, aquele que está produzindo. Sim. Qual a esperança que ele tem de poder comercializar de uma forma diferente do que ocorre hoje, aquilo que ele produz, na prática? Na prática. Precisamos identificar os cases, as boas práticas, divulgar isso, multiplicar isto. Aqui tem grandes experiências. Eu vou para uma região agora, semana que vem, a Rota do Café, nós estamos chamando, são 5 municípios que têm 20 mil hectares de área plantada de café produzido por pequenos produtores. A variedade que eles estão produzindo é de 20 anos atrás, que trouxeram até do Espírito Santo, que estão ultrapassadas e não tem uma boa adaptabilidade à região como um todo. Poniza, Cotriguaçu, Ariponã, aquela região. Então, o Estado entrando com a mãozinha pequena, criando um grande viveiro lá, com mais de 1 milhão de mudas de café clonal, que já é desenvolvido pela Embrapa Rondônia, disseminando isto nessa região, você tem um plus gigante na melhoria da qualidade da produção e no empoderamento e enriquecimento do pequeno produtor. Essa atividade é exclusivamente de café. Então, eu acho que é enxergar as boas práticas, fortalecer as boas práticas e com pequenos investimentos você vai ter grandes resultados. Não vou falar da pupunha e tantas outras produções que são expressivas na pequena agricultura e que são ainda desconhecidas. Maracujá, abacaxi aqui em Tangará, aqui na Baixada Cuiabana, a produção de olericultura, que é verdura, nessa região de Santo Antônio, tem uma região que chama Córrego do Ouro, que sai 2, 3 carretas de olerícolas todo mês. Então, essas boas práticas precisam ser fortalecidas com o pouco dinheiro que tem e fazer uma contaminação do bem, para que eles possam ser conhecidos. A agricultura familiar tem grandes exemplos de que dá certo, não é só tragédia. A gente precisa descobrir esses bons exemplos, já estamos mapeando eles para criar um programa que possa fortalecer esses cases e multiplicar isso como uma contaminação positiva de produção no Estado. E poder divulgar isso bem também, né? Secretário, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal. Eu que agradeço, é minha obrigação pública prestar esclarecimentos e estou à disposição na Secretaria para todo o Estado. Muito obrigado e boa tarde.